Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2021. O que diz essa questão? Eu pego esse número complexo da forma a vezes raiz de 3 mais i, onde há um número real. E ele quer determine todos os números reais a, para os quais z elevado a sétima e z elevado a 13 estão à mesma distância de z no plano complexo. Então, antes de tudo, como a gente vai ter potenciação de números complexos, a gente tem que passar essa jogada aqui para a coordenada polar. A gente não vai ficar fazendo essa conta o tempo todo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu pego z, isso aqui é igual a vezes raiz de 3 mais i. Repara que essa parte aqui, a gente tem que estar mais ou menos lembrado da parte de, quando a gente vai passar para a coordenada polar, aqueles cossenos mais e senos, tudo que tem direito, a gente tem que lembrar que, olha, se tiver alguma chance, a norma disso aqui tem que ser 1. Aqui a norma é 2. Então, o que eu faço? Ó, divide por 2 e multiplica por 2. É o mesmo número. E o que eu quero dizer com isso aqui tudo é que isso aqui é igual a 2 vezes a vezes, agora vai ser cosseno de um ângulo, mais i vezes seno do outro ângulo. Tá? A gente vai usar a fórmula de Moivre para fazer as potenciações adequadas. E o que acontece é o seguinte, ó, quanto é o cosseno de... quem é o cosseno que é raiz de 3 sobre 2? 30 graus. E seno de 30 graus. Esse é o meu ângulo. Bom, uma coisa que é importante, isso sempre tem que estar na cabeça de vocês, é o seguinte. Como vai ter um z elevado à sétima, eu particularmente, eu já procuro os ângulos bons aqui. Então, um ângulo bom é multiplicar esse aqui por 6. Por quê? Porque seno de 180 graus é zero. Então, olha, quanto é z elevado à sexta? Isso aqui é 2 elevado à sexta vezes a elevado à sexta, ou seja, eu elevo esses dois termos à sexta e elevo esse aqui também à sexta. Mas quando eu elevo à sexta essa parte aqui, fórmula, vai ser o seguinte. Cosseno, pega o ângulo e multiplica por 6. 180 graus mais i seno de 180 graus. E isso aqui tudo ele é exatamente menos 2 vezes a sexta vezes a elevado à sexta. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui é menos 1 e isso aqui já é zero. Tá? Então, só para fazer aquele círculo bem na cabeça mesmo, está aqui o ponto que nós estamos querendo é o 180 graus, é lá no outro lado. Aqui está o eixo dos cossenos, aqui em cima ficaria o eixo dos senos, tá? Tem um tracinho aqui. E o que eu estou dizendo, ó, o seno só pode ser zero, tá? Porque é pela projeção, e o cosseno só pode ou é 1 ou menos 1. Só pode ser menos 1 porque está lá na esquerda, tá? Aqui é o ponto zero, se for para a direita mais 1, se for para a esquerda menos 1. Como sempre orientamos a reta real. Bom, então dito isso, já temos uma formulinha para esse jogo aqui, e a gente usa se for necessário. Tá? Pelo menos essas expressões. Isso aqui sempre na cabeça. Agora ele quer o seguinte, ele quer trabalhar aqui para os quais z elevado à sétima e z elevado a 13 estão à mesma distância de z no plano complexo. Então agora a gente tem que entender isso. Então, primeiramente, a gente tem 3 pontos. Um é o z, outro é o z elevado à sétima e o outro é o z elevado a 13. Né? Então, aqui é o z. Aqui é o z elevado à sétima e aqui é o z elevado a 13. Tá? Não se importa com a ordem. Eu não estou com a resposta na cabeça e não vou orientar certinho isso aqui, não. Isso aqui é para a nossa imaginação. Então, o que ele está pedindo é que a distância desses dois pontos aqui são iguais, tá? Ou seja, a distância daqui até aqui ele é igual à distância daqui até aqui. O que a gente precisa saber? A gente tem que saber medir a distância se a gente sabe quem são esses dois pontos. E quem é essa distância? É, por definição, z elevado à sétima menos z. Por definição não, tem como calcular isso aqui. E isso aqui ele é z elevado a 13 menos z, em módulo. Então, o que ele está pedindo é que essas duas expressões são iguais. Se são iguais, a gente tem que saber trabalhar com módulo. Né? Pode fazer o z elevado a 13, subtração, fazer conta à vontade, mas eu acho que o melhor truque possível vai ser o seguinte, a gente usa uma fórmula de números complexos, que é exatamente a multiplicação do módulo igual ao módulo das multiplicações. Ou seja, multiplicação funciona bem com um módulo. Então, em outras palavras, olha só,
Então, o que a gente está querendo? A gente está querendo que z elevado a 13 menos z em módulo seja igual a z elevado à sétima menos z em módulo. Agora, repara que isso aqui, vamos dizer, grita eu botar o z em evidência, sobrando z elevado à sexta menos 1. Mas se isso aqui é z elevado à sexta menos 1, então por essa formulinha aqui que a gente apontou, ou seja, quando a gente coloca o módulo aqui, posso colocar o módulo dentro das multiplicações todas. Em outras palavras, isso aqui é módulo de z vezes módulo de z à sexta menos 1. E, analogamente, isso aqui vai ser módulo de z vezes módulo de z a 12 menos 1. Bom, além disso, repara aqui, ó, esse z elevado a 12 aqui, né? Esse z elevado a 12, então, só para lembrar, z elevado a 12, ele é igual a z elevado a sexta, tudo isso elevado ao quadrado. E temos a diferença de dois quadrados ali. Então, se a diferença de dois quadrados, a formulinha que a gente vai fazer é x ao quadrado menos 1, isso aqui é igual a x menos 1, vezes x mais 1. Então, vai ser exatamente isso aqui, ó, z elevado a sexta menos 1, módulo, vezes z elevado a sexta mais 1. Então, a conta que eu estou querendo passar isso aqui para vocês é o seguinte. Eu quero que isso aqui tudo seja iguais. Então, vocês já podem querer cortar à vontade, mas não pode. A princípio, você tem que garantir que pode. E então, uma das maneiras é o seguinte. Você passa isso aqui para o outro lado. Tá? Quando eu passo para o outro lado, olha só o que vai acontecer. Ó. Vou colocar o módulo de z em evidência. O módulo de z à sexta menos 1 em evidência. Vezes o módulo de z à sexta mais 1 menos 1. Tá, então só para dizer o que eu fiz aqui, deixa eu chamar isso aqui tudo. Deixa eu chamar isso aqui de K, tá bom? Então, a conta que a gente está fazendo é K vezes módulo de 16 mais 1. Isso aqui é igual a K, tá? Esse valor aqui que é o nosso K. Então, passo o K para o outro lado. Então, quando eu vou fazer o K, eu já posso botar em evidência. Quando eu boto em evidência, z à sexta mais 1 em módulo menos 1. Tá? Ou seja, se eu botar o K aqui em evidência para o outro lado, subtrai 1, né? Então, foi essa formulinha que eu usei. Pelo menos esse jeito de fazer as contas. E, portanto, o que a gente tem é que isso aqui é igual a zero. Mas se isso aqui é igual a zero, temos três casos possíveis. Tá? Quando a multiplicação de três números é igual a zero. Caso 1, módulo de z ele é igual a zero. Caso 2, módulo de z6 menos 1 ele é igual a zero. E o caso 3, módulo de z elevado a sexta mais 1. Isso aqui é igual a 1. Então, novamente, olhamos essa expressão aqui toda. Então, primeiramente, se o módulo de um número ele é igual a zero, quer dizer que esse número ele é igual a zero. Mas quem é z? O z é aquele número lá do raiz de 3 mais i que a gente não pode esquecer. Tá? E, portanto, o que nós temos é que o a ele é igual a zero. Agora, por aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que z à sexta menos 1, isso aqui é igual a zero. Tá? Quando você diz que o módulo de um número é zero, é porque o que está dentro é zero. Então, o que está acontecendo é o seguinte, mas quem é z elevado a sexta? Lembra lá do início? Tá, a gente bota isso aqui em algum lugar. Então, vamos usar. Então, isso aqui é exatamente menos 2 elevado a... Deixa eu botar o menos assim. 2 elevado a sexta vezes a elevado a sexta. Vou botar um mais 1 já em evidência. Isso aqui é igual a zero. Bom, quando isso aqui vai ser zero? Isso aqui, na verdade, é sempre maior ou igual a 1, né? Para qualquer A. Tá? Por quê? Porque isso aqui é um quadrado perfeito, então é positivo. Isso aqui, ele é sempre um número 1. Alguma coisa maior ou igual a zero mais 1, ele é maior ou igual a 1. Se eu botar um menos, fica menor ou igual a menos 1. Então, em outras palavras, isso aqui é maior ou igual a 1.
e, portanto, não temos solução. Agora, o último caso é z elevado a sexta mais 1 igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Olha, z elevado a sexta a gente já usou, que é menos 2 a sexta vezes a elevado a sexta mais 1. Vou colocar um módulo aqui, não esqueça dele. Isso aqui é igual a 1. Bom, aqui a gente vai ter que separar em dois casos. Por quê? Porque eu quero tirar esse módulo. Para eu tirar o módulo, eu tenho que garantir que o que está ali dentro é positivo, né? Ou, se for negativo, eu tenho que pegar o simétrico deles. Então, vamos separar em dois casos. O primeiro caso é se menos 2 elevado a sexta vezes a elevado a sexta mais 1, ele é maior ou igual a zero. Então, nesse caso, o que nós temos? Olha, é menos 2 elevado a sexta vezes a elevado a sexta mais 1. Isso aqui ele é igual a 1, ou seja, um módulo pode sumir. Em outras palavras, fazendo essa conta, ó, mas isso aqui corta, sobra zero, concluímos que o A ele já é zero. Tá? Isso aqui já está feito e já é o mesmo caso aqui, nenhum problema. O segundo caso é se, quem a gente vai querer? É se menos 2 elevado a sexta vezes a elevado a sexta mais 1. Isso aqui ele é menor que zero. Mas se é menor que zero, o que a gente vai fazer? A gente agora vai pegar o simétrico disso aqui. Então, para pegar o simétrico, a gente só pega o simétrico, né? Então, isso aqui é 2 elevado a sexta vezes a elevado a sexta menos 1. Isso aqui é igual a 1. Em outras palavras, isso aqui tem que fazer um pouquinho com cuidado, que é danado a gente errar a conta. 2 elevado a sexta, isso aqui vai ser igual a 2. E, portanto, a elevado a sexta, olha só, eu vou deixar o 2 e vou dividir por 2 elevado a sexta. Por quê? Porque como que eu vou tirar a raiz sexta disso? Eu vou tirar a raiz sexta daqui e a raiz sexta daqui. Então, se eu tirar isso aqui tudo, olha só como vai ficar lá. O A. Então, lembrando que agora o A é um número real, tá? Então, é mais ou menos. Não tem que ficar pensando em números complexos, nada disso. O A, ele é mais ou menos raiz sexta de 2 dividido por 2. Tá? Porque é tirar a raiz sexta aqui, raiz sexta embaixo. Tá? Raiz sexta também funciona bem com multiplicação. Então, essas são as respostas, né? São as soluções e, portanto, a resposta são A é igual a zero ou A ele é igual a mais ou menos raiz sexta de 2 dividido por 2. Ah, professor, eu cortei aqui e ficou 2 à quinta. Quem quiser também pode deixar mais ou menos 1 sobre raiz sexta de 32, que é o 2 à quinta. É a mesma coisa, tá, gente? Não faz nenhuma diferença. E deixa eu só ver se respondemos o enunciado ou não. O que ele pediu? Olha, determine todos os valores de A para os quais estão a mesma distância do número complexo. Então, são exatamente aqueles 3 A's que eu acabei de dar como resposta na parte final. Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima!